Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, nós continuamos aqui no estudo da carta de Tiago, já estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos no estudo do verso 1 até o verso 12 e o assunto principal abordado por Tiago aqui é justamente uma entrega total a Deus, ou seja, a submissão a Deus. E como é importante esse assunto, né? O Senhor não nos quer divididos, o Senhor nos quer inteiramente na sua presença, no centro da tua vontade. Quando nós estamos divididos em cima do muro, isso faz muito mal para cada um de nós. Vamos começar então. Eu dividi do verso 1 ao verso 12 em 3 assuntos ou subassuntos principais aqui dentro desse trecho. Então nós vamos falar primeiro do verso 1 ao verso 3, depois do 4 ao 6 e depois do 7 até o 10, assim fica melhor a nossa compreensão. Começando então a partir do verso 1 do capítulo 4, Tiago diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago aqui ele começa fazendo perguntas interessantes que ajudam a cada um de nós a entender a realidade de quem somos nós, do nosso coração. E quando ele faz essa pergunta sobre as guerras, eu queria que você refletisse sobre essas perguntas retóricas de Tiago, mas não pensando em guerras distantes, como por exemplo a guerra da Ucrânia e da Rússia. São guerras, mas guerras que estão lá. Mas você já parou assim para refletir, para pensar bem que existem guerras muito próximas de nós todos os dias? Guerras que muitas vezes nós causamos e guerras que muitas vezes elas nos envolvem também. Mas é fato que nós, quase todos os dias, se não todos os dias, participamos de várias guerras. Guerras, por exemplo, dentro de casa, numa discussão, em problemas, guerras dentro da família, guerras no casamento, guerras no círculo de amizade, guerras no trabalho, enfim, as guerras fazem parte da realidade da nossa vida. E Tiago aqui ele faz essa pergunta muito oportuna: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Contendas aqui, confusões, divisões. De onde vêm essas coisas? Quando, por exemplo, surge aquela intriga no trabalho por um assunto torpe, aquela confusão tão grande no meio do trabalho, aquela discussão no trânsito, aquelas coisas tão horríveis que geram inimizade entre nós e os outros. De onde surgem essas guerras? De onde vêm essas contendas, essas confusões? De onde vem tudo isso? Será que é sempre culpa do outro? Será que é sempre culpa de Satanás? E ele responde isso com outra pergunta retórica: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, faça essa pergunta para você mesmo. Tiago não tem razão? Muitas das guerras que nós estamos envolvidos não surgem muitas vezes do nosso coração pecaminoso? Não surgem muitas vezes de um desejo egoísta, em que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade do outro? Em que tudo seja feito segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus? Muitas das confusões realmente surgem assim. Divisões, muitas vezes até mesmo dentro de igrejas, confusões entre irmãos, porque o desejo egoísta fala mais alto. Quero lembrar a você que no outro estudo nós falamos da sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Quando a sabedoria terrena ela prevalece, geralmente ela tem como resultado o egoísmo. O egoísmo é a chave que nutre todas essas guerras e tudo mais, porque quando se pensa somente em si, não se pensa no outro, não se pensa na vontade de Deus. E ele continua o verso 2, Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não é verdade? Muita gente se envolve em muitas confusões todos os dias, desejam aquilo que é do outro. O outro tem uma conquista, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, mas quem assiste não fica satisfeito com isso. Ele quer ter aquilo que pertence ao outro. Ele não está satisfeito com aquilo que ele tem, não quer buscar com seus próprios recursos, com suas próprias forças, mas deseja aquilo que é do outro. Por isso, quando Tiago diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não as têm porque não pedem. Ou seja, o coração egoísta, ele muitas vezes não consegue conceber nada, não tem felicidade naquilo que conquista, porque a maioria das coisas que conquista vem da forma errada,
vem de uma forma completamente egoísta e muitas vezes também não pede a Deus. Não conta com a ajuda do Senhor, não busca saber do Senhor o que de fato é bom para si, aquilo que ela realmente precisa, e por isso quem não pede também não recebe. Mas às vezes quando pedimos também, quando se faz o pedido, se o pedido ele é regido por um coração egoísta, por vontades egoístas, o Senhor também não atende. Por isso Tiago esclarece no verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muita gente não recebe nada de Deus porque pede com um coração egoísta. Ela pede pensando somente em si mesma. Ela não pensa que o resultado do seu pedido vai glorificar o nome de Deus, vai abençoar outras pessoas. Não, ela está pensando somente em si. E o Senhor não atende a esses pedidos egoístas, pedidos que não estão alinhados com a sua vontade. Por isso nós devemos cuidar com aquilo que nós temos pedido. Os nossos pedidos glorificam a Deus, os nossos pedidos abençoam o próximo, os nossos pedidos estão alinhados com aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra. Louvado seja o Senhor, porque muitas vezes não atende a maioria dos nossos pedidos, porque muitos dos nossos pedidos são egoístas, muitos dos nossos pedidos não glorificam a Deus, não estão de acordo com a vontade de Deus e muitas vezes são prejudiciais a nós mesmos. Ainda bem que o Senhor não atende a esses pedidos sem sabedoria. A segunda parte agora, Tiago vai tratar sobre a amizade com o mundo. Quão perigoso é querer viver servindo a Deus e ao mesmo tempo servir ao sistema pecaminoso, servir ao pecado, ser escravo do pecado. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou servimos ao Senhor por inteiro, ou servimos ao pecado. Olha só o que Tiago diz a partir do verso 4 até o verso 6. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Primeiro é interessante a gente já entender por que Tiago usa essa palavra adúlteros. Quero lembrar a você que eu já disse que Tiago escreve essa carta direcionada primeiramente aos judeus cristãos dispersos, né? Então, para os judeus que leem essa carta, eles estão completamente familiarizados com esse termo adúlteros. E Tiago, quando escreve adúlteros aqui, ele não está se referindo propriamente a uma pessoa em condição de adultério, literalmente, ou seja, um marido traindo a esposa traindo o marido. Não só isso, mas Tiago está falando de toda uma nação, todo um povo em pecado, separado da presença de Deus. Por que isso? No Antigo Testamento, nós enxergamos a referência de Israel como noiva, como esposa do Senhor e o Senhor o seu marido. Então, quando Israel quebra a sua aliança com Deus, Israel vai adorar a outros deuses, ela começa a prestar culto a outros deuses, é considerado que Israel estava em adultério, e é dada essa referência mesmo a Israel no Antigo Testamento, em condição de adultério, um povo adúltero, afastado da presença de Deus. Então é nesse sentido espiritual, né, de Israel nesse relacionamento com o Senhor, que é o seu Deus, aí como se fosse o marido. É dado essa alegoria, essa imagem. Nós enxergamos essa imagem também no Novo Testamento, quando a igreja recebe a referência de noiva de Cristo. Então, Jesus é o esposo e a igreja é a noiva. E quando a igreja ela está em condição de pecado, se envolvendo nas coisas erradas, se envolvendo no pecado, é como se ela estivesse adulterando, assim como uma esposa estivesse traindo o seu marido, quebrando essa aliança. Então, o sentido da palavra adúlteros aqui, ela está num aspecto espiritual, nesse sentido espiritual em que a igreja de Cristo, o povo de Deus, é a noiva e Deus é o seu marido. Então, entendido isso, Tiago, quando ele usa essa referência aqui, ele está falando de um povo que está envolvido em pecado. Por isso ele diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E mundo, obviamente, aqui é todo um sistema pecaminoso, é toda uma forma de comportamento, valores, pensamento que não considera a Deus. Todo um sistema de pensamento construído, funcionando sem Deus. Uma forma de viver sem Deus, separada, à parte de Deus. É assim que o mundo funciona. Você quer um exemplo assim mais prático? Por exemplo, hoje nós enxergamos pessoas em condição de adultério. Marido traindo esposa, esposa traindo marido,
pessoas envolvidas em prostituição, pessoas envolvidas na homossexualidade, mas para eles, na cabeça deles, que funcionam e são levados segundo o regimento pecaminoso desse mundo, para eles isso não é pecado, porque não há lei de Deus para eles. Então isso não é pecado, eles consideram que isso na verdade é uma expressão de amor. Mas na realidade, segundo a palavra de Deus, tudo isso é pecado. Então, as pessoas que estão nessa condição de pecado estão em um estado de inimizade de Deus. Portanto, não podemos nos enganar. Não dá para nós vivermos no pecado servindo ao mundo e ao mesmo tempo acharmos que estamos agradando a Deus. Não, quem está em condição de pecado está desagradando a Deus, está em condição de inimizade com Deus. Portanto, não se engane, você que talvez viva numa situação de querer servir ao mundo em algumas partes e querer servir a Deus em outras. Talvez sábado e domingo você serve a Deus na igreja, você busca o Senhor, você busca em orações, você assiste a um culto, mas da segunda até o sábado, da segunda a sexta, você vive de uma forma deplorável. Você se envolve em situações de inveja, você se envolve em situações de fofoca, você se envolve em situações que prejudicam o outro, você se envolve em várias situações que são pecaminosas e condenadas. Não se engane, essa condição de ficar em cima do muro, ela é completamente desagradável ao Senhor. Olha só o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o Senhor Jesus está falando aqui exclusivamente a respeito das riquezas, né? Mas esse exemplo ele pode ser aplicado também a várias outras áreas da nossa vida. Não dá para a pessoa querer viver na prostituição e ao mesmo tempo querer viver servindo ao Senhor. Não dá para a pessoa viver numa vida envolta em inveja, fofoca, maledicência, confusões, intrigas e ao mesmo tempo querer viver servindo ao Senhor. Não dá para a pessoa querer viver na glutonaria, na bebedice e ao mesmo tempo querer servir ao Senhor. Obviamente eu não estou falando aqui da pessoa que está lutando contra o pecado, está num processo de santificação, de tratamento, abandonando o pecado. Estou falando daquela pessoa que se entrega deliberadamente ao pecado, está vivendo no pecado sem culpa alguma, sem arrependimento algum e ao mesmo tempo ela quer servir a Deus. Não dá para nós vivermos numa vida dividida. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele tem ciúmes de nós. O Senhor cuida daquele que é o seu povo. A partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo Jesus, nós pertencemos literalmente ao Senhor. E nós não podemos viver mais uma vida dividida, porque nós já morremos para o pecado, nós já deixamos o pecado. Não tem mais sentido de querermos de novo viver uma vida pecaminosa. Por isso, quando diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, tem essa conotação de que o Senhor tem ciúmes de nós, mas não ciúme no sentido humano, esse ciúme que é autoritário, um ciúme que muitas vezes prejudica, um ciúme que muitas vezes faz mal. Não, é um ciúme no sentido de cuidado, um ciúme no sentido de pertença, um ciúme no sentido de que nós somos propriedade exclusiva de Deus e Ele cuida de nós e Ele quer o melhor para cada um de nós. O Senhor não quer nos ver de novo sofrendo, sermos escravos do pecado, andarmos segundo o regimento desse mundo. Se nós servimos a Deus, nós devemos estar exclusivamente na presença de Deus, não mais escravos do pecado, não mais servindo ao mundo. Isso faz parte do passado, da velha vida. Portanto, se você vive em um estado de indecisão, muito cuidado com isso. Você deve se decidir. Você deve se entregar inteiramente a Cristo Jesus. Deixar o pecado de lado, todo sistema pecaminoso de lado. Conserte a sua vida com Deus. Não viva uma vida dividida. Isso não agrada ao Senhor.